Existe uma frase de 2.500 anos atrás que explica por que você se sente insegura com o seu próprio corpo. Não é indireta, não é discurso motivacional da internet. É ciência, história e é desconfortavelmente verdadeira. E antes que você pense, vem mais um vídeo chato sobre dieta. Não, isso aqui é sobre por que você se sente pequena em tantas áreas da tua vida. E o que realmente resolve isso. Então fica comigo. Eu sou a Larissa. E se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu isso. Aquele momento de se olhar no espelho e simplesmente não gostar do que você vê. E olha, eu não vou te enrolar dizendo você é linda do jeitinho que é. E ponto final. Porque isso sozinho não resolve nada. A real é mais complexa do que isso. Agora, há muitos anos atrás, quando eu ainda estava na escola, eu fiz um trabalho que hoje faz todo sentido. Era sobre a Grécia Antiga, mais especificamente sobre Esparta. Teve uma frase que eu lembrei na hora de escrever o roteiro desse vídeo. E eu vou te contar ela daqui a pouquinho, porque ela resume tudo que eu quero que você entenda sobre a sua autoestima e emagrecimento. Mas antes, eu preciso te mostrar uma coisa que a ciência descobriu e que muitas vezes passa despercebida. A ligação entre estar acima do peso, se sentir mal com o próprio corpo e como isso atrapalha todas as áreas da tua vida. Teu trabalho, relacionamentos, tua confiança, até a forma como você anda na rua. Hoje você vai entender. Primeiro, porque a autoestima baixa e o corpo andam muito mais juntos do que você imagina. E que isso não é frescura. Segundo, porque mudar dói. E porque isso, na verdade, é uma ótima notícia. E terceiro, o passo a passo prático para sair desse ciclo sem virar refém da picaretagem que tem aqui na internet. Se você já sentiu vergonha de ir na academia ou deixou de colocar aquela roupa linda porque teu corpo não tá tão legal assim, deixa um comentário aqui embaixo com uma palavra só. Eu. E agora você vai perceber como todas as mulheres já passaram por isso. E que você não tá sozinha. E esse sentimento vai ancorar toda a mudança que você precisa fazer a partir de agora. E se inscreva aqui no canal, porque essa série sobre autoestima e emagrecimento vai ter mais episódios. E você não vai querer perder. Agora vamos direto ao ponto. Estar acima do peso por si só não é o grande problema. O problema é que a insatisfação com o próprio corpo detona a tua cabeça. E isso sim tem respaldo científico sério. Existe um conceito em psicologia chamado imagem corporal. E ele não é só como você realmente é sobre como você acredita que é. E nisso, o cérebro é traiçoeiro. Ele generaliza tudo. Quando você se sente mal com o teu corpo, o teu cérebro não pega isso e coloca numa gavetinha chamada corpo. Deixa o resto em paz. Ele influencia tudo que está à sua volta. Ele influencia teu autocontrole, a forma como você se posiciona, a forma como você aceita ser tratada. Agora pensa comigo. Você já reparou que quando a gente está bem fisicamente com a gente mesmo, a gente costuma falar mais alto, ocupar mais espaço, pedir aumento, terminar um relacionamento ruim. E quando a gente está se sentindo mal com o corpo, com a autoestima baixa, aceita qualquer coisa. Aceita mais desaforo, fica mais quieto, se cala mais. Isso não é coincidência. É esse sistema de alto valor sendo usado para tudo. E não, isso não significa que toda pessoa magra tem uma super autoestima. Todo mundo aqui já viu aquela pessoa linda, mas cheia de insegurança.
O corpo não é garantia de nada, mas o cuidado com o corpo, sim, manda um sinal muito forte para o seu próprio cérebro. E aí a gente entra no ponto principal desse vídeo. Só que aqui mora um problemão. A maioria das pessoas tenta resolver isso pelo caminho errado. E esse erro é tão comum que eu aposto que você já cometeu ele pelo menos uma vez. Eu já vou te mostrar qual é, mas antes preciso voltar para aquela história da cidade-estado de Esparta. Isso é Esparta! Porque essa história vai fazer muito mais sentido depois que eu te mostrar de onde que veio essa frase na minha cabeça. Quando eu era adolescente, lá no colégio, eu estava estudando sobre a Grécia Antiga. E eu fiquei fazendo parte do grupo que ficou responsável por Esparta. E se você não lembra das aulas de história, Esparta era aquela cidade-estado da Grécia Antiga conhecida por formar guerreiros desde crianças. Disciplina, corpo e treino. Era praticamente a cultura inteira deles. E enquanto eu pesquisava para esse trabalho, eu esbarrei numa frase que nem era de Esparta, era do poeta romano Juvenal, mas resumia perfeitamente essa mentalidade dos espartanos. Mens sana in corpore sano. Mente sã em corpo são. Eu lembro exatamente no momento que eu li isso e pensei, espera, como eles já sabiam disso há 2.500 anos atrás? E a gente hoje, com toda a tecnologia, toda a ciência, toda a informação na palma da mão, ainda trata corpo e mente como se fossem duas coisas completamente diferentes e que não se influenciam. A gente separa tudo em caixinha. Isso aqui é problema emocional, preciso de terapia. Isso é problema físico, vou para academia. E olha, terapia e academia são ótimas, eu defendo as duas, inclusive. O problema é achar que uma coisa não afeta a outra, que seu corpo não sabe o que sua mente sente, e que sua mente não sente o que o seu corpo vive. Quando você se abandona nas pequenas escolhas do dia a dia, aquele lanche que virou rotina, aquele amanhã eu começo, aquela caminhada que você cancela pela 5ª vez, aquela dieta que você começa na segunda-feira e só dura até quarta. O seu cérebro registra isso. E não registra como, é só um detalhe. Registra como uma mensagem sobre quem você é. Eu não sou prioridade para mim mesmo. E é exatamente essa mensagem repetida todo santo dia que corrói a autoestima muito antes de qualquer número na balança. Foi essa frase, mente sã e corpo são, que me fez entender que emagrecer não é sobre estética. É sobre mandar para mim mesmo a mensagem que eu mereço ser cuidada todos os dias. E é exatamente aqui que entra o erro que eu te falei lá no começo, que eu prometi que ia te contar. Eu vou te mostrar o que a ciência real diz sobre isso, mas sem enrolação. O erro que quase todo mundo comete é achar que precisa sentir vontade para começar a agir. Quando eu tiver motivação, eu vou para academia. Quando eu me sentir bonita, eu vou usar aquele vestido vermelho. O problema é que isso é o contrário do que a psicologia realmente mostra sobre o comportamento humano. Existe um princípio estudado há décadas chamado terapia da exposição. A lógica é simples, mas meio contraintuitiva. Você não espera parar de ter medo para se expor à situação. Você se expõe à situação, mesmo com medo, repetidamente, em pequenas doses. É a exposição que reduz o medo, não o contrário. É tipo entrar na piscina gelada. Ninguém sente vontade de entrar nessa piscina gelada. A gente entra e o corpo se ajusta. E depois você já tá lá boiando, todo feliz, aproveitando a hora de nadar. Com a autoestima e o corpo é a mesma coisa.
Ir para academia estando acima do peso pode ser desconfortável. Passar um batom, colocar um vestido bonito, pode parecer estranho quando você não se sente bonita ainda. Mas é exatamente essa exposição, repetida aos poucos, várias vezes, que vai diminuir o medo. Até virar um hábito, até virar natural. E tem outro fator que reforça isso: a autoeficácia. Basicamente, é a crença de que você é capaz de executar e qualquer ação que seja, gerar um resultado. E dessa crença nasce o pensamento positivo. Ela nasce de evidência real, de pequenas vitórias acumuladas dia após dia. Cada vez que você cumpre um compromisso pequeno que fez para você mesmo, seja ir para academia, seja se arrumar mesmo sem vontade, você deposita uma ficha na sua própria autoconfiança. E esse acúmulo de fichas que reconstrói de verdade a tua autoestima. Então, voltando para o erro clássico, o erro não é não ter vontade. O erro é achar que a vontade vem antes da ação. Na prática, é exatamente o contrário. E tem um detalhe bem curioso sobre isso. Eu vou te mostrar esse detalhe já, mas antes eu preciso que você entenda que isso não é teoria bonita de autoajuda. Tem gente muito famosa que passou por isso publicamente, na frente do mundo inteiro. Se essa parte sobre a ação antes da motivação te fez repensar sobre a sua rotina, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que diz: segunda-feira eu começo, porque esse vídeo pode ser exatamente o empurrão que ela precisa ouvir hoje. Vamos falar de gente que todo mundo conhece. Oprah passou décadas na mídia sendo criticada publicamente pelas suas oscilações de peso. Ela mesma já falou isso em entrevistas ao longo dos anos. E o que ela sempre trouxe como aprendizado não foi eu encontrei a dieta perfeita. Foi entender a relação dela com comida, com o corpo. Estava profundamente ligada a estresse, a autoestima, a autovalor. Ou seja, o corpo era sintoma e não a causa. Chris Pratt é outro exemplo bem conhecido. Ele era reconhecido no início da carreira pela série Confusões de Leslie, justamente pelo estereótipo cômico de estar fora do peso. Anos depois, para viver um herói de ação em Guardiões da Galáxia, ele passou por uma transformação física intensa, documentada por ele mesmo em entrevistas. E o que ele contou repetidamente não foi sobre estética, foi sobre disciplina, rotina e como isso sim mudou a confiança dele em várias outras áreas da vida, inclusive profissionalmente. Repara que nenhum desses exemplos é sobre ficar bonito para os outros, mas sobre recuperar o controle sobre a sua própria vida através do corpo. E esse controle sim influenciar as outras áreas da tua vida. A Adele, a cantora, também já falou publicamente sobre isso. Em diversas entrevistas, ela disse como foi sua jornada de emagrecimento e que como isso não começou como um projeto estético, mas que foi mais amplo, cuidando da saúde física e mental depois de um período difícil que passou na vida. E ela foi bem direta ao dizer que a mudança não era sobre agradar padrões externos, e sim sobre ela se sentir mais forte. Só que tem um detalhe muito comum entre esses três exemplos que eu dei. Um detalhe que conecta tudo o que eu falei até agora, com o que vem a seguir, que é a parte prática desse vídeo. Nenhum desses três esperou se sentir pronto para começar. Todos começaram desconfortáveis. E é exatamente sobre esse desconforto que a gente precisa falar agora. Porque mudar dói. Ponto. Quem te disser que é fácil, que é rapidinho, que é tranquilo desde o primeiro dia, tá mentindo. Vai doer. Ir pra academia estando acima do peso, em meio a um monte de espelhos e de pessoas que você acha que estão te julgando, é desconfortável.
colocar um batom, um vestido bonito, se arrumar para sair quando você ainda se sente feia. É esquisito. Tua cabeça vai gritar. Isso não combina com quem você é. E é aqui que a parte mais importante desse vídeo começa. Esse desconforto não é sinal do que o que você está fazendo está errado. É sinal de que você está se expondo a algo novo. E lembra do que eu falei lá atrás? É exatamente essa exposição repetida que vai desensibilizar o medo. Cada vez que você vai, mesmo com a tua cabeça gritando que tá ridícula, mesmo sem vontade, vai ficar um pouquinho mais fácil. Até que um dia, sem cerimônia, vira hábito, vira rotina, vira parte de quem você é. E olha, ninguém tem uma epifania mística no meio da academia. Que epifania? Compreensão súbita da grande verdade. A epifania vem depois. Semanas depois, você percebe que subiu um lance de escada e não ficou ofegante. Que colocou aquela roupa, não pensou duas vezes e saiu para jantar. E aí que entra outro ponto importantíssimo. O exercício físico regular aumenta a liberação de endorfina e regula neurotransmissores ligados ao bem-estar, como a serotonina e a dopamina. Ou seja, não é força de vontade, literalmente. Seu cérebro passa a funcionar melhor. Isso impacta teu humor, foco, sono e a tua confiança. E é por isso que aquela frase que os espartanos praticamente viviam, mente sã em um corpo são, não é poesia, é literalmente neurociência 2500 anos antes da neurociência realmente existir. Eles perceberam na prática que a gente só conseguiu comprovar depois. E se você chegou até aqui, você não é qualquer pessoa assistindo um vídeo de saúde por acaso. Você é alguém que quer mudar de verdade. Então se inscreva no canal, porque aqui a gente fala sobre vida saudável e emagrecimento de forma leve e sem dieta maluca. Beleza, agora chegou a parte prática. Sem picaretagem, sem chá detox, sem perca 10 quilos em 7 dias, porque isso não existe. E se alguém te vender isso, desconfie. Primeiro passo, comece pequeno, mas comece hoje. Não é sobre se matar na academia amanhã de manhã. É sobre uma ação mínima, hoje, que prove para o seu cérebro que você é confiável e cumpre o que promete para você mesmo. Nem que seja uma caminhada de 10 minutos. Nem que seja trocar o lanche por uma fruta. O importante é fazer. Segundo passo, exponha-se ao desconforto de propósito. Vá para a academia sem vontade. Coloque aquela roupa que dá um friozinho na barriga. É a exposição que enfraquece o medo. E não esperar por motivação. Terceiro passo, registre suas vitórias. Construa evidência de que você cumpriu o seu compromisso com você mesmo. Teu cérebro precisa dessas provas. E aqui vai um alerta importante. Cuidado com quem te promete atalho. A internet está cheia de gente vendendo uma solução mágica para algo que, na verdade, é a construção de um hábito. Se alguém te promete um resultado absurdo, sem esforço, sem desconforto, essa pessoa não está te ajudando. Está te vendendo uma mentira. Normalmente, cara, chá que derrete gordura, cápsula que acelera o metabolismo. Se isso funcionasse, ninguém estaria acima do peso. E essas empresas já teriam ganhado o Prêmio Nobel da Medicina há muito tempo. Quarto passo, entenda que corpo e mente andam juntos. Não é escolher entre um e o outro. Cuidar da alimentação e fazer exercício, cuida da saúde física. E o que impacta totalmente a tua saúde mental. Sono, tua clareza de pensamento, a capacidade de lidar com o estresse. Cuida da tua mente, com terapia, autoconhecimento, descanso.
Porque isso também impacta na forma com que você trata o seu corpo. Um não substitui o outro. Os dois se alimentam. E calma, eu sei que é fácil ouvir tudo isso e pensar, ok, mas é muita coisa, eu não vou conseguir. Todo mundo que você admira, todo exemplo que eu dei nesse vídeo, começou com o desconforto, sem garantia nenhuma de sucesso. A diferença de quem muda e quem não muda nunca foi nem nunca vai ser a falta de medo. Foi a decisão de agir, apesar do medo. E a tua autoestima baixa e seu corpo não são dois problemas separados. São a mesma conversa, em línguas diferentes. Cuidar do corpo não é vaidade boba, mas também não é a solução mágica para tudo. É uma peça fundamental num quebra-cabeça muito maior, que inclui saúde mental, autoconfiança e amor próprio. Os espartanos sabiam disso há 2.500 anos atrás. A neurociência confirma hoje. E agora você sabe também. A única pergunta que sobra é o que você vai fazer com essa informação nas próximas 24 horas. Se esse vídeo te fez pensar em alguma forma, em alguma mudança que você vem adiando, escreve aqui nos comentários qual vai ser o seu primeiro passo hoje, não amanhã, hoje, e se inscreve no canal, porque essa jornada não termina com esse vídeo, ela tá só começando.